Esse é o meu terceiro dia navegando pelo lendário rio Yangtze. Antes de chegar aqui, já passei pela misteriosa cidade fantasma de Fengdu, pelo dragão do Imperador Branco, pelas gargantas de Wu e Kutang e pela impressionante pagoda de Xibaotsai. Cada parada foi como atravessar um novo capítulo da história e da cultura da China, mas agora chegamos ao ponto que eu mais esperei em toda essa viagem. É meia-noite no Yangtze. O navio está preso entre muros de concreto, as comportas aos poucos se fecham e a água começa a baixar. Estamos entrando no maior sistema de eclusas do mundo. Bem, mochileiros, lembram daquele momento quando a gente chegou aqui na China, quando a gente cruzou da Mongólia pra China, que a gente fez toda aquela troca de trens e que mudava o tamanho das rodas e que eu tava super empolgado com aquilo e não sei o que mais? Agora tem mais um momento especial como aquele, que vai acontecer uma coisa muito massa do ponto de vista de engenharia. São quase meia-noite, a gente acaba de chegar no sistema de eclusas aqui perto da barragem de Três Gargantas. Se uma muralha construída no coração da China é capaz de conter o maior rio da Ásia, algo igualmente monumental precisaria ser criado para que os barcos que navegam suas águas a atravessassem. Quando a gente faz uma barragem, simplesmente a gente coloca uma coisa no meio do rio e os barcos não tem como passar, certo? Então o que acontece? O nível da água fica mais alto de um lugar e mais baixo no outro, e o barco precisa passar. O que eles fazem? Eles colocam, o barco vem até um lugar, eles fecham comportas dos dois lados do barco e o nível da água dentro dessas comportas começa a baixar, chega até o outro nível e eles avançam. Dentro da eclusa, com maestria e precisão, cada capitão cumpre seu papel enquanto o Tetris de barcos se forma. Cada embarcação ocupa seu espaço milimetricamente e é ancorada às guias verticais de apoio nos paredões de concreto maciço. Qual que é o esquema? Aquela porta lá da frente já fechou, agora a gente vai terminar de entrar, essa porta aqui vai fechar. Aí o que vai acontecer? A gente vai descer de nível, aquela porta de lá vai abrir, a gente vai sair, outros barcos vão entrar, o nível vai subir de novo e os barcos vão sair pelo outro lado. Assim que funciona. Interessante. Cara, é muito massa. Para atravessar a barragem de Três Gargantas, os navios entram em um sistema de eclusas único no mundo. Composto por 5 câmaras consecutivas, ele funciona com um enorme elevador de águas, permitindo que cada embarcação desça até 113 metros, o equivalente a um prédio de mais de 35 andares. A descida, que leva entre 4 e 5 horas, é uma verdadeira dança silenciosa. O navio desliza lentamente, envolto pelo movimento constante da água, transformando a travessia em um espetáculo de engenharia e muito controle. Olha, dá uma olhada aqui na porta da frente, que acabou de abrir. Já o nível é bem mais baixo, então a gente já passa para a terceira eclusa e eu suponho que vai assim de 20 em 20 metros, não tenho certeza, não sei quantas mais para frente vai ter. Se a conta fecha e for em 20 em 20, são 5, então deve levar a noite inteira baixando. Bem, acho que vocês entenderam bem a lógica de como que funciona. Eu não vou aguentar ficar vendo todas as eclusas porque, cara, já, sei lá, é 1 da manhã, eu tô arrebentado. E amanhã a gente acorda muito cedo porque, acreditem, a melhor parte de engenharia ainda nem começou, vai ser amanhã. Bem, mochileiros, hoje talvez seja um dos dias mais importantes dessa viagem, pessoalmente falando. É uma das coisas que eu fazia questão de ver aqui na China. Quando eu pensei, vou fazer uma viagem pela China, eu falei, eu tenho que parar nesse lugar, pra mim tem muita importância. Nós estamos na usina hidrelétrica de Três Gargantas, em Hubei, é a maior usina hidrelétrica do mundo.
São 8 horas da manhã, tá chovendo um pouquinho. E vamos conhecer esse projeto que, cara, sério, é maravilhoso, é maravilhoso. A maquete da planta. Veja só, essa é a principal parte da nossa barragem. Veja que ela tem uma parte que é meio lisa, uma parte que é enrugada e uma parte que é lisa. Nas duas partes lisas dos extremos é onde estão as turbinas. São 12 turbinas desse lado, 14 turbinas daquele lado. E aqui embaixo tem mais 6 turbinas pequenininhas. No meio é o vertedouro, é por onde a água passa quando eles precisam lançar água e os sedimentos que se acumulam atrás da barragem. Analisarem lá atrás tem as entradas das inclusas que nós passamos ontem. Além das inclusas, tem um elevador de barcos aqui que faz num estágio só. Qual que é a diferença? Ele é muito menor em área, cabe barcos muito menores, né? Então leva menos tempo, mas cabe barcos muito menores. Se os barcos forem grandes, até 3.000 toneladas, se eu não me engano, tem que ir lá nas inclusas. Agora, é obviamente que a gente não vai ficar só aqui na maquete, a gente precisa subir lá no alto e ver aquilo de perto, né? Vamos lá. Construir uma barragem não é um projeto que a gente faz numa madrugada, é um projeto que requer anos, décadas de planejamento. Foram necessários 12 anos para construir essa represa e durante a sua construção, mais ou menos 1.200.000 pessoas foram realojadas porque suas casas foram inundadas. A represa tem 185 metros de altura e quase 2 km de comprimento, ou supera os 2 km de comprimento. Desse lado aqui é o lado da reserva, você vê a água mais tranquila. Do lado de lá é para onde a água escorre e vai em direção ao Pacífico, em direção a Xangai. Nesse lugar aqui, imagina que são 5.000 quilômetros de rio para cima, ou sei lá, um pouco menos, um pouco mais, e os sedimentos pouco a pouco vêm sendo arrastados, e em algum momento eles param nessa barragem, nessa barreira. Então é uma região onde concentram muitos sedimentos de argila, de silt, de matéria orgânica inclusive. A construção da represa, ela tinha vários motivos, né? O principal deles certamente é a produção de energia renovável. Juntando a represa e todas as atividades da região do rio Yangtze, é mais ou menos 20% do PIB da China. O segundo motivo é que o rio Yangtze ele tem um histórico de inundações muito grande, é um rio muito longo, que tem uma bacia hidrográfica muito ampla. Então, na época de chuvas, as inundações eram muito grandes. Então, se tu tem uma represa, tu tem um ponto para tu controlar as inundações. E por fim, um terceiro grande uso das represas normalmente é o acúmulo de água para consumo. No Brasil a gente tem muito isso, as represas ali na região de São Paulo fazem o acúmulo para consumo, para extração para consumo humano. A água agora está a 148 metros de altura e quando a gente entra nas inclusas, a gente baixou mais ou menos aí 100 metros, 108 metros até o nível 40, para sair lá embaixo no rio. Aquela barreira pequenininha que vocês estão vendo ali, independente da época do ano, ela está submersa e ela serve na verdade para separar o canal de entrada das navegações pequenas para o elevador de barcos do canal onde se faz o depósito de sedimentos que depois é sugado pelo vertedouro para ser jogado para o outro lado da barragem. Aqui embaixo vocês conseguem ver essa plataforma flutuante aqui, é um atracadouro também, conforme vai subindo a água, isso vai subindo nesses pilares e os barcos que estão na fila, os barcos pequenos que estão na fila, ficam ancorados momentaneamente aqui esperando a vez deles. Hoje não tem nenhum barco passando. As represas normalmente, dentro das represas tem uma parte oca, onde a gente tem acesso às turbinas. Quem visitou Itaipu deve ter visto isso. Aqui nas Três Gargantas a gente não consegue, não é pública essa área, né? São muitos turistas, seria impossível, eu acho, de
fazer essa visita. Fiquei na curiosidade, eu queria muito ter entrado lá dentro, mas só vir aqui já é uma satisfação, já é a realização de um sonho. Acho que qualquer engenheiro que esteja vendo esse vídeo deve estar entendendo o que eu estou sentindo. A China é um lugar que, devido à sua posição sobre as suas placas tectônicas, está sujeito a muitos terremotos. Uma represa como essa é um grande risco, caso uma represa como essa venha ao colapso, né? Seria uma inundação repentina, com muita força, muito brusca. Então ela está pensada aí para um terremoto de 7 graus na escala Richter, que é realmente um terremoto bem elevado. Você está em constante monitoramento, você faz um constante monitoramento da represa e tu vai verificando se existem fissuras, se as fissuras que existem estão aumentando ou se estabilizaram, e dessa forma tu consegue prever qualquer infortúnio que possa vir a acontecer. Dá uma olhada, ontem a gente entrou por lá do alto do rio Yangtze e fomos baixando de nível em nível. O nome daquela coisa laranjada que está em cima lá é ponte rolante, é como se fosse um guindaste que anda sobre uns trilhos, que está sobre aquela viga enorme e vai transportando coisas que foram necessárias, seja para a manutenção das portas ou qualquer coisa que eles precisem passar de um lugar para o outro. Isso aqui seria o vertedouro aberto, nessa época do ano ele não está aberto porque eles estão acumulando água. Então o que acontece? Nessa região central eles abrem as comportas e a água escoa da parte alta para a parte baixa. O que eles fazem? Eles fazem uma pequena rampa no final da saída da água para que a água vá para o alto, faça um spray e caia suavemente sobre a superfície da água. Se eles deixassem simplesmente que saísse a água, ia começar a corroer, ia fazer uma erosão da base da represa. E claro, isso aí diminuiria muito a vida útil, poderia levar inclusive ao colapso da represa. No alto da represa, entre a parte das enclusas e a represa em si, eles criaram essa praça para que os turistas pudessem vir visitar, tem algum lugar para que eles vendem algum merchandising, essa fonte super bonita aqui no centro. As fundações da barragem, quem sabe sejam um ponto crucial, um ponto muito importante. Escolher um bom ponto para as fundações, quem sabe seja o passo mais importante na construção de uma barragem. A maioria do rio Yangtze, mais para cima, vocês viram que ele era sempre, as rochas da lateral sempre eram meio amareladas. Era uma rocha que a gente chama de calcário, o limestone. Essa rocha, ela tem as características de que ela fratura muito, que ela se quebra muito facilmente e ela é muito permeável. Ela é capaz, inclusive, de absorver muita água. Então, construir uma barragem sobre esse tipo de pedra talvez não fosse a melhor opção. Então, pesquisando ao longo do rio Yangtze, aqui perto de Yichang, eles encontraram um maciço enorme de granito. Sim, granito, essa mesma pedra que você tem na pia, ou do banheiro, ou da cozinha da sua casa. O granito tem esse aspecto aqui, ó. Ele tem esses pontinhos brancos, esses pontinhos pretos, alguns são vermelhos, depende dos minerais que compõem essa pedra. Qual é a principal característica dessa pedra? Ela é super resistente, ela não fratura, ou seja, ela não racha muito e ela é pouco permeável. Se a gente constrói uma represa sobre uma rocha que é muito permeável, mesmo que o concreto seja impermeável, a água pouco a pouco vai penetrando por baixo da represa, passando por essa pedra que é muito porosa e chega do outro lado, então a represa não funcionaria. Então eles definiram esse ponto simplesmente porque eles encontraram um bom ponto para fazer as suas fundações. Obviamente que eles precisavam encontrar uma geografia que permitisse também, para que fosse o menor custo possível, para que eles conseguissem fazer a barragem mais curta possível. Um lugar que eles também conseguissem construir as shiplocks, as enclusas, para poder fazer o transporte dos barcos da parte alta para a parte baixa da nossa represa. Então esse é um projeto que realmente é muito complicado, muito bem elaborado, demora muito tempo de planejamento. Agora de me despedir da barragem de Três Gargantas.
Foi curto o nosso tempo aqui, mas foi precioso. Ainda nos restam aí 1 ou 2 horas navegando pelo rio Yangtze e eu quero mostrar para vocês a terceira das 3 gargantas que dão nome a essa represa, a essa região, a esse lugar, a esse complexo engenharístico. Enfim, tchau, 3 gargantas. Tchau, tchau. De volta ao barco, chegou o momento de aproveitar os últimos instantes navegando pelas águas do rio Yangtze, esse rio cheio de mistérios e lendas, e cruzar a última das 3 gargantas. Essa é a garganta de Xiling e é talvez a garganta que tenha sido mais afetada pela represa, porque a represa foi construída bem no meio dela. Então algumas áreas da parte superior foram mais afetadas, essa parte inferior não tão afetadas, mas realmente a maior parte da população que teve que mudar de lugar foi nessa região. Ela é a mais longa delas também, são 70 e poucos quilômetros, né? A gente já viu uma de 8, uma de 40 e poucos e agora uma de 70 e poucos, e segue mais ou menos o mesmo padrão. É a única das 3 gargantas que a gente vê casas e mini cidades, mini povoados na beira dos penhascos, porque como eu comentei, foi a que foi mais afetada, era onde tinha mais pessoas. Bem, chegou a hora de dizer adeus pro thank you, bye bye, thank you, bye bye. Chegou a hora de dizer tchau pro presidente aí. Tchau, presidente. Até a próxima. Nós vamos voltar agora para os nossos queridos trens. Bem, mochileiros, o cruzeiro nos deixou na cidade de Yichang. Normalmente os principais cruzeiros vão de Chongqing a Yichang, foi exatamente o que eu fiz, descendo o rio. Aqui de Yichang eu vou pegar um trem que vai para Nanjing, que em português é Nanquim, exatamente, o nome daquela pintura conhecida que surgiu lá. E de Nanquim eu vou para Xangai. A China investiu muito em trens de alta velocidade. Considerando o mundo inteiro, a cada 3 quilômetros de ferrovias de alta velocidade, 2 estão na China. Alguns dos seus trens podem chegar até 400 km por hora. Existem trens de alta velocidade com 8 ou com 16 vagões. Normalmente eles têm um pequeno restaurante e eles passam vendendo coisas. A gente tem algumas pias comunitárias, banheiros convencionais. Dá uma olhada aqui. E pra falar a verdade, esse foi o primeiro trem da minha vida que eu vi que eles vendiam pipoca. Então você deve imaginar que aqui dentro fica um cheirinho misturando pipoca com sopa, com comida chinesa. Enfim, estamos na China. Quase chegando em Xangai, são 11h05 da noite. Ainda tem que pegar o metrô, ir pro hostel e tudo isso. Espero que vocês tenham curtido a grande represa das 3 gargantas e toda essa explicação de engenharia que rolou lá. Pra mim era um dos dias mais esperados. Cara, eu tô arrebentado, vocês não tem noção. Essa noite a gente quase não dormiu por causa das inclusas e acordamos cedo e tudo isso. E cara, tô destruído, só quero chegar e dormir. Ainda bem que tem 3 dias aqui em Xangai e dá pra fazer as coisas tranquilamente. Fica ligado que Xangai só tá começando, essa cidade promete muita coisa legal. Deixa aqui embaixo minhas redes sociais, Facebook e Instagram. E depois do abraço Marco Atlântico, deixo algumas imagens dessa minha chegada em Xangai. Um abraço, Marco Atlântico. Como uma das mega cidades do mundo, Xangai tem muitas pessoas e relativamente poucos recursos para alimentar todas elas. Bem, mochileiros, hoje o dia é de bater 2 recordes.